dar início a mais um culto de louvor, adoração ao nosso Deus. E neste momento, antes de iniciarmos o nosso culto, vamos orar. Vamos iniciar o nosso culto com oração, para melhor dizer. Querido Deus, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, entramos em Tua gloriosa presença neste momento, para Te render graça pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite reunidos em Teu nome, para adorar e exaltar o Teu santo e bendito nome. Nós queremos Te adorar, Senhor, nesta noite, com as nossas vozes, com a leitura da Tua palavra. Nós queremos ouvir o Senhor falar através da Tua palavra e queremos, ó Deus, Te agradecer por esse tão grande privilégio de sermos Teus filhos, de termos um dia entregado a nossa vida ao Senhor e neste momento, ó Deus, nos alegrar em poder Te adorar, em poder Te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Devemos sim, ó Deus, adorar o Senhor com as nossas vidas, neste momento e por todo sempre, porque um dia nós vamos estar junto com o Senhor na eternidade. Portanto, Senhor, desde já estamos aqui aprendendo a Te adorar, aprendendo a agradar ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Pai bendito, abençoa cada vida aqui nesta noite que está presente neste culto e que está presente através da mídia, através, ó Deus, nas suas casas, assistindo este culto neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada vida, a cada lar, a cada pessoa que recebeu o convite para estar assistindo esse culto nessa noite. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa este culto. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Nós Te damos graças no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ficar em pé, todos que estão presentes aqui. Vamos adorar o Senhor com o hino de número 1. Com muita alegria, vamos louvar e adorar, sim, o nosso Deus. Hino 1.
Os irmãos abram suas Bíblias para o livro dos Salmos. Vamos estar lendo o Salmo de número 67. Salmo 67. Eu vou estar lendo, os irmãos só acompanham. Fala das versões aí, fica aquela misturando e não se entende muito. Então diz assim a palavra de Deus: Deus tem compaixão de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e governas as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoa-nos, ó Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quero convidar aqui os irmãos que vai fazer dois especiais. Pode estar já chegando. Vamos louvar a Deus, aos nossos amados irmãos da Lide, Vila das Mercês, juntamente com a Jaqueline. Som. Vamos.
louvar a Deus. Se já alegra o nosso coração, imagina o coração de Deus, né? Como não fica ouvindo seus filhos adorarem com suas vozes, né? Vamos neste momento fazer aquela parte da oração, pastor, intercessória. Se alguém tem alguma necessidade, algum pedido, e quiser expressar aí no seu banco, ou se não quiser só levantar a mão, Deus sabe, né? Eu quero pedir que ore pela minha família. Esse é meu pedido, tá bom? Tem alguns amigos aí que estão com enfermidade, né? Tem uma pessoa que está com câncer, que pediu para que estivesse orando. Se eu puder estar orando, tá? Boa noite a todos. Temos aqui esse momento tão importante da oração intercessória e vamos lembrar em oração também o irmão da irmã Selma, Raimundo, que está com a Covid. Ontem ela estava agradecendo a melhora e hoje ela pediu oração porque ele teve que retornar ao hospital. E vamos lembrar também o Gerson, é um irmão de Cidade Ademar, está também em coma induzido, tratamento da Covid, que Deus venha cuidar da vida dele. E o irmão Cláudio Rodrigo, que está se recuperando de um acidente de moto, né? Está em casa. Ontem ele me disse que está bem melhor. Então vamos colocar aqui, temos outros pedidos em nossa lista. Deus conhece, é um tempo em que nós podemos concordar em oração. Como o irmão falou aí no seu lugar, apresente o seu pedido diante do Senhor. E também lembre do pedido de alguém que está aí ao seu lado, de repente no mesmo banco que você. E certamente o Senhor vai ouvir a nossa voz e o nosso clamor. E lembrando também os irmãos que estão aí no culto online, acompanhando com os seus pedidos, certamente estamos unidos no mesmo Espírito e na mesma fé. E este Deus que sonda os corações há de ouvir o nosso clamor para proporcionar o melhor a cada um. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti, pois sabemos que a Tua benignidade, a Tua misericórdia dura para sempre. Porque é exatamente esta misericórdia que nos alcançou. Muito obrigado, ó Pai, porque nos alcançaste com este amor, nos dando uma nova vida em Cristo Jesus. Sabemos que lutas existem, dificuldades estão diante de nós, mas nós estamos com aquele que é maior, ó Pai, do que os nossos problemas, do que as nossas dificuldades ou até mesmo angústias que podemos enfrentar. Eu oro neste momento pelo pedido que o irmão Geraldo colocou, pela família dele, por esta pessoa que está acometida dessa enfermidade, do câncer. Sabemos, ó Deus, que há outras pessoas também nesta condição. A mãe da irmã Cícera, a nossa irmã Vanessa, que tem lutado ao longo dos anos e tem se mantido fiel e firme no Senhor, e mesmo agora, neste momento online, trabalhando junto para que este culto possa realmente fluir bem para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, ampare essas pessoas enfermas, fortaleça também o coração dos familiares, daqueles que estão próximos, Senhor, pois eles precisam estar bem para trazer uma palavra de ânimo e ajudar aqueles que estão passando por um vale difícil. Então nós queremos, ó Pai, orar em favor também do irmão, da irmã Selma, orar pelo irmão Gerson, Senhor, que está hospitalizado. Cremos no Teu poder e já temos tido, Senhor, a prova, Pai, mesmo nesse período de pandemia. Quantas pessoas estiveram numa situação tão difícil aos olhos humanos, mas sabemos que aos Teus olhos não há impossível, pois Tu és o Deus do impossível. Oramos pela nossa lista de oração, pelos pedidos, seja uma situação que envolve uma enfermidade, um problema familiar, aquela angústia da alma que tem conduzido alguns a uma ansiedade, a uma depressão, os pedidos que os nossos irmãos estão colocando online. Sabemos que Tu és um Deus onipresente e também Tu és um Deus todo-poderoso. Tome essas vidas em Tuas mãos e que através da paz que vem do Senhor possam compreender que o Senhor está ouvindo o clamor e o Senhor está dando sustento nesse momento tão difícil.
Abençoe o teu povo reunido aqui também, neste culto presencial. Cuide, Senhor, de cada família, de cada vida e de cada situação. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos lembrar em oração os missionários. Senhor, quantos homens, mulheres estão servindo ao Senhor fielmente, ó Pai. Envia o teu sustento físico, material e espiritual. Louvamos a Ti pela vida da Rebeca, que completou seus 15 anos de idade. E queremos, ó Pai, rogar pela família dela, orar por aqueles missionários que não podem estar no campo devido a esta pandemia, mas com alegria eu tenho visto alguns proporcionando ou criando uma oportunidade para evangelizar, para continuar, Senhor, se aperfeiçoando para servi-lo da melhor maneira. Que nós, como Tua Igreja, façamos o mesmo. Que nós, como Tua Igreja, aproveitemos esse tempo para descobrir uma forma nova de evangelizar, de servi-lo, de adorá-lo, para que todos saibam que só Tu és Deus. Eu oro pela paz em Israel, onde prosperar aqueles que amam o Teu povo. Oro também, Senhor, junto com os nossos irmãos, em favor daqueles que estão na área da saúde, enfermeiros, médicos, profissionais da área administrativa, pelos PMs, GCNs, bombeiros, esses que estão na linha de frente e alguns deles também acometidos, Senhor, da Covid. Proteja, sustente, fortaleça para que possam fazer melhor. E oramos também pela nossa nação, pela nossa pátria, pelos governantes, que haja um reconhecimento que só Tu és Deus e que eles estão colocados nesta posição porque Tu, Senhor, permitistes, e que reconheçam a importância de depender do Senhor para fazer o melhor. Pai, mais uma vez eu rogo, receba o nosso louvor, a nossa adoração, continue falando aos nossos corações e também, ó Pai, por intermédio da Tua palavra, para que saiamos daqui motivados e fortalecidos em Ti para mais uma semana que o Senhor está nos concedendo. Aqueles que estão desempregados, que consigam o seu trabalho, os profissionais autônomos, que consigam também os seus clientes, Senhor, para poder ter o sustento em seu lar. Nós oramos, não porque somos merecedores, mas em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Temos que colocar as nossas necessidades, as nossas petições na presença de Deus e ter certeza que Ele está nos ouvindo. Maravilha. Muito bem. Temos um grupo de louvor, Carol. Tem alguém nos visitando aqui? Com certeza, né? Levanta a mão, tem um casal ali, mais um irmão lá e as irmãs aqui da Vila do Serra. Tudo de lá da Vila das Mercedes? Os irmãos lá? Não. Vem todo mundo junto aí, né? Maravilha. Que Deus abençoe os amados. Fique à vontade, né? Para louvar o nosso Deus. Deus os abençoe grandemente. Eu muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tá bom? Ficamos de pé? Esperamos.
de 60 anos. Muito bem, tem aviso, pastor? É normal, né? Continua. Muito bem, avisos que temos aqui é na quarta-feira, culto online, continua apenas online, não tem culto presencial. Então você que tem a sua necessidade, o seu pedido, esteja colocando lá que o pastor vai estar vendo os pedidos e vai estar orando, né, por você, pela sua necessidade. E domingo, Escola Bíblica Dominical está acontecendo aqui. Você que não é do grupo de risco, que não tem mais que 65? 60, né? Acho que eu ouvi o Wagner falar alguma coisa, 65. 60 anos, então não vem, irmão, não é brincadeira. Não brinque com esse troço, esse vírus, porque está matando. Misericórdia. Então vamos tomar cuidado, né? Higienizar a mão, usar a máscarazinha, não brinque, porque se pegar vai ter problema. Tem que ser saudável, assim como o Isaac, a Morisa, que não tiveram nenhum problema aí, pegaram, mas já estão aí curados para a glória de Deus, graças a Deus. Estive orando por você, Isaac, pela Morisa, e eu fiquei preocupado, né? Mas Deus toma de conta dos seus, então vamos fazer a nossa parte e Deus cuida do resto, né? Se tem que usar máscara, então vamos usar máscara. Se tem que estar higienizando as mãos, né? Tomando as precauções, então vamos tomar as precauções para que a gente passe dessa, né? E Deus cuide da gente assim, tá bom? E domingo à noite esse culto que está acontecendo aqui. Mais algum aviso? Só esse mesmo, né? Então, muito bem, vamos estar ficando de pé para ficar mais fácil para pôr a mão no bolso e vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e com as ofertas, com o hino de número 475 do cantor cristão. Com muita alegria, vamos adorar o nosso Deus com essa atitude de ofertar, devolver uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Então, 475, com muita alegria, vamos ofertar ao nosso Deus.
Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor bendito, por essa oportunidade de podermos ofertar para a tua obra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que ofertou, aquele que não pôde ofertar por falta de algum trabalho, algum recurso, que o Senhor esteja abençoando, abra esta porta para que esse irmão tenha também esse prazer de poder ser um contribuinte com a obra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Vamos ouvir mais um especial pela nossa irmã. E em seguida, o pastor vai estar com a palavra. Tá, pastor? Já vamos sentar ali, tá bom? Obrigado, irmã Joana e família, pela visita, né? Não são nem visitantes, vocês viram que já chegaram trabalhando, né? Isso é muito bom. E a gente vai tentando acompanhar alguma coisa agora que estamos com transmissão online. Hoje só estamos transmitindo ao vivo pelo canal Facebook. Então nunca é demais lembrá-lo, se você ainda não se inscreveu
no canal YouTube da igreja, se inscreva, divulgue, isso é muito importante para melhorar nessa plataforma, ainda que estamos buscando outro caminho, não é? Estamos procurando fazer o melhor para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Então, nossa gratidão aos irmãos que estão acompanhando essa transmissão. São vários irmãos que têm mantido aí uma assiduidade aqui na transmissão, no louvor, na adoração. E também a irmã Vanessa me lembra aqui de um aviso. Na segunda-feira, às 18 horas, os papais, as mamães e os vovôs já sabem, né? É hora de colocar as crianças, os netos, os filhos na frente, né, do computador, do tablet, para acompanhar a lição bíblica. E após a lição bíblica, a irmã Consolação conta as histórias bíblicas, há uma pergunta, e o primeiro que responde ganha um prêmio, né? Temos até a presença da maior premiada em todas as lições bíblicas, né? A filha do irmão Marcelo, da irmã Conceição, ela é uma das que está ali constantemente respondendo, né? E isso é muito bom, motivar os filhos a seguirem o princípio da palavra de Deus. Então, ore pelo ministério, muito importante. Estava numa visita, na verdade, um discipulado, um aconselhamento, e vi uma criança, e aquela criança, depois que eu falei de igreja, perguntando se estava com saudade, ela buscou a Bíblia para mostrar que ela consegue ler o versículo. E aí eu falei, olha, manda um recado aí para irmã Conceição, para tia Conceição, e ela mandou, Consolação, aliás, e ela mandou um recadinho. Então é muito importante, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então faça isso, né, e você vai ser uma grande bênção na vida de uma criança. Isso é muito importante. Jesus, ele nos ensinou a demonstrar esse amor verdadeiro para com as crianças. E um último aviso também, lembrando aqui o conselho, né? Os irmãos fazem parte do conselho. Próximo sábado, às 15 horas e 30 minutos, teremos uma reunião, né? Os irmãos do conselho ficam felizes, né? Porque a maioria está na fase, no grupo de risco, e não pode vir para o culto. E como é uma reunião, e é um grupo menor, e temos os cuidados, aí eles vêm para a reunião. Então, próximo sábado, às 15 horas e 30 minutos, reunião. Eu sei que tem irmãos que estão acompanhando a transmissão por não poder estar aqui. Então, aqui um lembrete desta nossa reunião. Estamos trabalhando e cuidando dos negócios da casa de Deus. Isso é muito importante. Muito bem, nesta noite eu quero continuar aqui trazendo uma pregação do livro de Atos. Domingo passado eu iniciei lá no capítulo 1 e trouxe essa reflexão. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, é um tempo difícil, e é um tempo que até mesmo no trabalho nós vamos trabalhar de maneira diferente. Se você estuda, você vai estudar de maneira diferente. E ser igreja? Também nós temos que nos adequar a esse tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho dito que a igreja de 3 meses atrás, ela não existe mais e não vai voltar a existir. É um tempo novo. E como eu dizia na semana passada, eu não aprendi no seminário como pastorear uma igreja e dirigir uma igreja num tempo de pandemia. Mas nós estamos vivendo. E a nossa orientação vem do Senhor, aquele que fundou esta igreja. E olhando para o livro de Atos, nós podemos aprender. E quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que sempre aquela igreja trabalhou em questões básicas, que nós não podemos deixar de lado. Semana passada, nós destacamos aí no capítulo 1, a importância do Espírito Santo, a importância da oração, a importância da palavra de Deus. Porque os acontecimentos que estavam aí, que precederam esse acontecimento do capítulo 2, o marco da descida do Espírito Santo, envolveu ainda esta necessidade de ter uma orientação do alto. Tiveram que escolher um apóstolo, aonde eles se apoiaram, nós vimos lá na palavra de Deus. Pedro citou as Escrituras. Também nós vimos que o grupo estava reunidos em oração. E quando chega esse momento de decisões importantes, eles fizeram isso ao longo da existência, do início da igreja, e hoje não é diferente. E é interessante nós olharmos para
a igreja de Atos, e isso dá uma empolgação, né? Todo mundo olha para o crescimento, a coisa que talvez mais fixe na mente daquele que lê o livro de Atos é o crescimento. Como essa igreja crescia? E parece que não tinha defeito nenhum, né? Mas é naquela igreja de início que o homem morre, né? Porque mentiu. Pecado de Ananias e Safira, né? O casal morre porque pecaram. Mas a igreja crescia. Por quê? Era uma igreja composta de pessoas com defeitos, mas havia um grupo que procurava colocar a sua vida no altar de Deus, consagrar as suas vidas diante do Senhor. E hoje eu quero olhar para o capítulo 2 junto com os irmãos e novamente pensar a respeito disso. Como ser igreja em tempos de pandemia. Como ser igreja em tempos de pandemia. E eu quero fazer a leitura de Atos, capítulo 2, versos 7 a 11. Aqueles que puderem se colocar de pé para acompanhar a leitura desse texto bíblico, eu convido a fazer isto neste momento. Atos, capítulo 2, versos 7 a 11. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Muito bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, dependendo, Senhor, do Teu Espírito, para nos dar compreensão e também, Senhor, nos ajudar a aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Queremos realmente ser aquilo que o Senhor espera e não o que nós mais ansiamos, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Então, que através do Teu Espírito nos ensine nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Como ser igreja em tempos de pandemia. Nós temos aqui nesse texto uma passagem bem conhecida, onde nós encontramos o marco da descida do Espírito Santo. Capítulo 1, nós vemos esta orientação do Senhor para os seus discípulos: ficai aqui até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. E ele afirma que eles receberiam poder para testemunhar. E é importante nós, como igreja de Deus, olharmos para o capítulo 2 e nos concentrarmos naquilo que é essencial para nós como igreja, para o crescimento da obra de Deus. E nós sabemos que existem tantos e tantos movimentos que focam não naquilo que é mais importante. E alguns deles há que até leem e não compreendem a verdade. O texto que nós acabamos de ver, nós vemos aqui na realidade vários povos reunidos, pessoas de várias nacionalidades que falavam diversas línguas, e todos eles ouviram no próprio idioma o que estavam a falar. E aqui diz, falar o quê? A respeito da grandeza de Deus. Nós encontramos aqui uma situação que coincide com uma das festividades judaicas. Esta era a quarta festa anual dos judeus, e Pentecoste acontecia 50 dias após a festa das primícias. E é exatamente esta ocasião onde havia um povo reunido que o Senhor escolhe para derramar o Espírito Santo prometido. É exatamente nesta ocasião em que se celebrava a colheita do trigo e o Senhor escolhe para cumprir com a sua promessa. Nós percebemos pelo texto apenas por isto. E naquela ocasião acontecem coisas importantes que vai dar início a esta igreja e ao crescimento desta igreja, e nós vemos que são as coisas essenciais, como nós vimos na semana passada. Hoje nós vemos pessoas procurando métodos e metodologias para o crescimento
de uma igreja. Mas, infelizmente, algumas vezes, vai muito por aquela linha do que agrada fulano, beltrano e ciclano. Mas nós vemos que o que alavancou esse crescimento da igreja foi de fato o Espírito de Deus. E eu quero destacar pelo menos 3 coisas que nós encontramos aqui nesta igreja que surge aqui nesse cenário e começa a crescer. Precisamos lembrar também que esta igreja, a grande realidade é que estavam vivendo um tempo novo. Não existia esta igreja. Jesus se reunia com seus discípulos, havia sinagogas, mas agora o marco, a descida do Espírito Santo, e agora estava ali Pedro como grande líder, os apóstolos para trabalhar com esta igreja, e a orientação vinha de onde? De Deus, através do seu Espírito, orientando. E se nós estamos vivendo uma época de pandemia, um momento difícil, um momento adverso, quem é que vai nos orientar? O nosso soberano Deus. Semana passada até falava sobre isso, o dom que você tem, o ministério que o Senhor te confiou. É difícil, né? O que eu vou fazer agora? Mas Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele dá sabedoria a quem pede, Ele traz a orientação. E eu devo dizer que o nosso Senhor, que fundou essa igreja, jamais Ele nos deixaria desamparados. Jamais Ele nos colocaria nesta geração, como eu tenho afirmado nos últimos domingos, nas últimas mensagens. Jamais Ele nos colocaria numa geração que é a geração da Covid, da pandemia, se não tivéssemos condição de sermos verdadeiros cristãos aqui. Se não tivéssemos condição de servir a Deus através das habilidades que Ele nos confiou e dos dons e dos talentos. Então tudo que Deus espera é que nós coloquemos as nossas vidas em suas mãos. Então, olhando para esta passagem bíblica, a primeira coisa que nós podemos compreender que é necessário para ser igreja em tempo de pandemia, nós precisamos de fato ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos ver se vai funcionar. Precisei do desenho lá do irmão, né? Então nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E aonde nós encontramos isso nesta passagem, nesse capítulo 2? Será que fala-nos algo a respeito disso? Olha o versículo de número 4, diz aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu creio que estou diante de uma igreja bem edificada na palavra de Deus, solidamente, que compreende a verdade da palavra de Deus. E nós já vimos que esta língua não era uma língua de anjos, não era uma língua estranha, como é a tradução em algumas Bíblias. Lembrando que quando se diz lá língua estranha, o estranha está numa letra em itálico. Por quê? Não está no texto original. A versão corrigida fiel, ela diz língua desconhecida. Então era uma língua desconhecida para aqueles que ouviam. Não era a língua materna, como é dito aqui. Mas acontece que o Senhor, quando Ele inicia aqui esta igreja, nós vemos que havia um povo reunido. Nós vimos isso a semana passada. Estavam no cenáculo reunidos, estavam os apóstolos, estavam as mulheres. Era a igreja ali sendo preparada para esse momento. E não tinha sido exatamente a ordem do Senhor: ficai aqui até que do alto sejais revestidos. Então nós encontramos aqui a afirmativa que após esse acontecimento todos foram cheios do Espírito Santo. E que acontecimento foi esse? Vou ler aqui a partir do versículo 1. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E finalmente todos foram cheios do Espírito Santo. Uma coisa que nós não compreendemos na nossa leitura, através da tradução, é que a palavra colocada aqui aponta também para essa situação de ser batizado pelo Espírito Santo.
Mas o batismo que nós compreendemos é exatamente esse batismo que acontece no momento da nossa conversão. Quando nós lemos em Efésios capítulo 1, versos 12 e 13, diz que o salvo ele é selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, o qual é a garantia para o dia da redenção. Então, antes mesmo, você que já foi batizado por imersão, obedecendo a ordem do Senhor, no momento da sua conversão, você já foi batizado. No momento da sua conversão, na verdade, você experimentou até esta experiência do batismo do Espírito Santo e também essa experiência de ser cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que diz não ao pecado, é uma pessoa que confessa o seu pecado. E no dia da sua conversão, você confessou ao Senhor que você era um pecador e que precisava de Jesus como sendo a verdade e a vida. Você compreendeu que é exatamente Ele que poderia te dar a vida eterna. E naquele momento, aquela alegria indizível que você teve naquele dia, talvez uma alegria, uma emoção, isso é um resultado que você naquele momento foi cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos compreender esta verdade. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário um batismo. Não é o batismo nas águas, mas esse batismo que é o marco de um novo nascimento. Você já nasceu de novo? Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que tem assustado a todos, um tempo que aponta para profecias bíblicas, para os acontecimentos do tempo final. E nós precisamos estar preparados. O salvo deve se preparar da melhor maneira, vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. E aquele que não nasceu de novo precisa compreender, é o tempo. Hoje é a hora ideal para que você confesse a Jesus que você é pecador. Que você creia que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. Creia que esse Jesus morreu na cruz derramando sangue, não pelo pecado dele, porque ele nunca pecou, mas pelo meu e pelo seu pecado. E confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o tempo, e isso é necessário, porque para ser cheio do Espírito Santo é necessário o batismo do novo nascimento. Agora, para você que é salvo em Cristo Jesus, o que é necessário é obedecer a voz do Senhor que nos diz em Efésios: enchei-vos do Espírito. Veja, uma ordem, está no imperativo, encha-se do Espírito Santo, e tanto aponta para uma ordem, como também para o sentido de permitir ser enchido por Ele. Há alguns que dizem: eu sou cristão, eu amo a Deus. E nós podemos talvez traçar um paralelo aqui entre a igreja de hoje e a igreja de Atos. O que eu falei a princípio? Era uma igreja que tinha problemas, era uma igreja que tinha pecados também, mas era uma igreja que crescia, era uma igreja que era repreendida prontamente diante do pecado. E eu até creio que aquela situação que envolveu o pecado de Ananias e Safira, os apóstolos dizendo, a morte acontecendo ali, isso aí colocava um temor maior dentro do coração daqueles que ouviam, dentro da igreja. Hoje o Senhor tem agido, eu creio, até mesmo através desta pandemia, desse momento tão terrível que nós estamos vivendo. Mas há muitos salvos que não estão percebendo a voz do Senhor, não estão percebendo aquilo que o Senhor está ensinando à sua igreja, e estão simplesmente vivendo uma vida para si, como se tivéssemos muito tempo ainda pela frente. Esquecem-se do princípio bíblico que nós aplicamos muitas vezes para aquele que ainda não é salvo. O que nós dizemos para ele? Que a vida é como vapor, aparece e de repente se vai. Estava orando agora pelo irmão Gerson, 40 e poucos anos. Conheci numa época que ele foi de Sacomã, nossa época de juventude, não é? Está agora entubado, estamos orando e intercedendo. Cremos no poder de Deus. Vimos aqui, oramos por uma irmã da igreja Ebenezer, um quadro muito complicado, além deste, está bem, cultuando, adorando e servindo a Deus. Mas estas coisas que acontecem
deve nos levar a perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, que na verdade não é minha, não é verdade? Se eu entreguei a Jesus, se eu convidei, se eu declarei que Jesus é o Senhor e Salvador, cabe a mim viver esta vida cheia do Espírito Santo. E isso é uma ordem, como falei, como também é permitir ser enchido pelo Senhor. E há pessoas que não se permitem ser enchido pelo Senhor, não dão do seu tempo para o Senhor, não querem dizer não aos seus pecados prediletos. Algumas vezes pregando aqui eu até afirmei: quantos cristãos vivem de leitura bíblica apenas em cima de passagens que estão acostumados? Eu gosto de ler Provérbios, eu gosto de ler Salmos, aquelas passagens mais suave, tranquila, que fala talvez de um pecado de Davi, mas do perdão que Deus deu a Davi. Ou seja, são pessoas que querem apenas o Deus que elas sublinham em suas Bíblias. É isso que você está buscando? Se você entregou sua vida a Jesus, você tem que, na realidade, buscar o Deus da Bíblia. E esta Bíblia ela é completa. Estamos no estudo panorâmico, na IPT online, estamos vendo esse plano desse Deus soberano. E como é um livro que traz uma mensagem única, que conduz o homem à salvação que Deus proporciona, mas também a esta comunhão que o homem pode ter para com Ele. Então, ser uma igreja em tempo de pandemia envolve esta necessidade de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. E para isso, eu acabei de ler aqui no versículo de número 1, diz aqui que estavam todos concordemente no mesmo local. Sabe que isso aponta por que aquela igreja que iniciou, ela ficou cheia do Espírito Santo? Eles não estavam com intriga. Nós vimos isso na semana passada. Semana passada eles estavam no cenáculo, reunidos em oração e obedecendo a ordem do Senhor: fique aqui até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Hoje é uma igreja tão complicada, né? Ninguém se dá com ninguém, um cumprimenta, o outro não quer responder, porque teve uma mágoa, teve algum tipo de problema. Hoje as pessoas vão para a igreja e dizem: não gostei da música hoje, do louvor, né? Por quê? Nós encontramos pessoas que não estão com o coração focado em Deus. E para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, nesta época que nós vivemos, nós precisamos falar uma mesma língua, né? Eles falaram um idioma que todos compreenderam na sua língua materna. E ser cheio do Espírito Santo, uma igreja que caminha junto, é uma igreja que fala a mesma língua, a língua do Senhor, amém? A língua da palavra de Deus. É uma igreja que tem o temor do Senhor dentro do seu coração. E aí eu volto a dizer, as pessoas olham para essa passagem e a coisa que mais foca é a língua, que tipo de língua é, e eu preciso falar, e há tantas pessoas que ao longo dos anos buscaram algum tipo de língua, e aquilo não preencheu o vazio, e o essencial do que está escrito aqui não é compreendido, porque as palavras estão aí no versículo 11, eles falaram o quê? Da grandeza de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou falar de mim, eu não vou querer falar mais do meu grupo, da minha turma, da minha panelinha, eu vou querer falar da grandeza de Deus, amém? A igreja cresceu em Atos, a igreja pode crescer na pandemia, se nós falarmos da grandeza de Deus. Que maravilha! Tenho encontrado pessoas interessadas, e aí sim, para ser esta igreja em tempo de pandemia, precisamos ser cheios, buscar a orientação do alto, porque é um tempo diferente. É claro que o virtual jamais vai poder substituir completamente o presencial, porque nós precisamos de contato, nós precisamos de pessoas. O Senhor falou: não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos disso, mas enquanto vivemos uma pandemia, busquemos a sabedoria do alto para ajudar. Agora, com uma abertura aí, eu já, graças a Deus, já consegui ir para um discipulado presencial com os devidos cuidados e consegui dar continuidade no outro discipulado através de vídeo gravado.
E vamos trocando ideia, e vamos tirando dúvidas, porque é a época da pandemia. O que eu não posso fazer é esperar passar uma pandemia que eu nem sei se vai passar. Talvez Cristo volte, e amém, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas aqui nós encontramos uma igreja que cresceu, uma igreja que se iniciou, e ela cresceu com aquilo que nós precisamos hoje para ser uma verdadeira igreja, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ser uma igreja que fala da grandeza de Deus. Nós precisamos realmente compreender aquilo que Jesus fez por nós. Quanto mais a igreja está remoendo os seus problemas, as suas dores, a dor do calo que alguém pisou, é uma igreja que fica doente, é uma igreja que fica manca, é uma igreja que não cresce. Olha que maravilha, né? As irmãs vieram aqui, louvaram a Deus junto com as irmãs da igreja, e todos adoraram, e aconteceu a mesma coisa. Fico observando lá, no online. Antes não podia isso, as pessoas usavam o celular. Será que está vendo a Bíblia? Será que está na rede social? Mas aqui a gente fica acompanhando, porque eu fico observando visitantes, eu fico observando irmãos que nem pisavam aqui há um bom tempo, agora estão acompanhando todos os cultos, e sempre nos louvores aqui, aí vem o irmão, amém, olha que bênção, que saudade da igreja, e os irmãos coristas que não podem estar aqui acompanhando, louvando a Deus, e olha, eu acho que está perto, eu creio nisso, o tempo de nós estarmos na pátria celestial, um só corpo. Aí não vai ter Vila das Mercês e Nova Jerusalém, porque estaremos na Nova Jerusalém real. Então nesse tempo precisamos ser o quê? Igreja cheia do Espírito Santo. Permita que o Senhor encha a sua vida, e o melhor teste é este: observar se você está falando da grandeza de Deus. Eu tenho vivido, depois que a gente passa dos 40, começa a vir a saudade, E eu estou em 2 grupos de amigos das antigas, E quando nós estamos juntos, tem as nossas conversas, as nossas piadas, mas sempre tem o nome de Deus. Vira e mexe tem um louvor, alguma música que nós cantávamos naquela época, e quando nós podíamos, antes da pandemia, juntar para um churrasco ou comer, sempre saía uma musiquinha, Que coisa bela! Unidade do Espírito, porque a música, o louvor, fala da grandeza de Deus. O verdadeiro louvor fala da grandeza de Deus. E a grande preocupação dos músicos antigos, como eu mencionei a semana passada, era transmitir essa grandeza de Deus. Agora você não precisa ser um músico, mas você pode abrir a sua boca e falar da grandeza de Deus, do cuidado de Deus na sua vida, da salvação, das bênçãos. Falar que até na pandemia é possível casar, Wesley e Débora, E que na pandemia recebe bênção também, Domingo, Além da Bíblia, viu os presentes que os irmãos proporcionaram. Então não há tempo difícil. Na pandemia também Deus abre porta de trabalho, Ezequiel? Estava agradecendo por esses dias. E há pessoas que ficam olhando para o problema, para a crise, para a situação difícil, não olham para Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela confia no poder de Deus. Ela pode até dizer, eu nem sei, talvez o Senhor não abra uma porta, mas Ele vai me sustentar. E é isso que envolve ser cheio do Espírito Santo e falar da grandeza de Deus. É confiar no seu nome. Então nesse tempo de pandemia, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E para isto, nós precisamos reconhecer aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Conta-se que um homem chamado Fox era líder de um grupo britânico, os Quakers. Esse grupo se levantou contra a religião na época, contra os líderes, e esse homem que era o líder, Fox, por nome Fox, ele foi preso. Na verdade, ele foi encarcerado em um porão sujo e desagradável. E naquela ocasião, um dos amigos de Fox foi até o Oliver Cromwell. E este era o líder daquela nação. E esse amigo de Fox foi até lá para perguntar se ele poderia ocupar o lugar de Fox na prisão.
Ele queria trocar de lugar, ele queria pagar aquele preço. Isso nos faz lembrar aquilo que Cristo fez por nós. Ele pagou um alto preço, na verdade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Isaías, o que nós encontramos em Isaías 53, 4 e 6 é esta verdade dita pelo profeta: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E é uma passagem que as pessoas só olham também querendo dizer: você está enfermo, vai ser curado. Ele tomou as enfermidades. Qual é a pior enfermidade? A pessoa de repente ter uma Covid hoje, morrer sem Cristo, aliás, morrer com Cristo, ou ter uma Covid hoje e ser curada e viver sem Cristo, para depois morrer sem Cristo e ficar eternamente separados de Deus. Aqui está dizendo que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós sabemos que o homem sem Deus, ele está enfermo espiritualmente, ele está separado de Deus por causa do seu pecado, mas Jesus, Ele tomou sobre si as dores, e nós que reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O justo pelo injusto fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele não foi sacrificado pelo pecado dele, mas pelo meu e pelo seu. Então, se você ainda não tem essa certeza, saiba, não há nenhum outro caminho que pode te conduzir ao céu. Apenas aquele que venceu a morte e está vivo à direita do Pai é que pode te dar a vida eterna. Confie nele. Você está sentindo essa enfermidade espiritual, o vazio na tua alma? Reconheça que Jesus é o único caminho. Abra o seu coração e receba Ele para ser o Senhor e Salvador. E aí sim você será batizado. Você poderá fazer parte desta igreja invisível do Senhor, cujo cabeça é Cristo, e viver para a glória dele. Então, nesse tempo de pandemia, devemos buscar esta vida cheia do Espírito Santo, porque quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, nós vivemos de fato o poder de Deus. E o que mais nós precisamos? Uma segunda coisa que nós precisamos é ser uma igreja com uma mensagem verdadeira. Quantas mensagens falsas estão por aí? E quantos cristãos sinceros engolindo uma mensagem falsa? Eu falei, eu até acredito que pessoas entram em igrejas onde há um falso pregador que abre uma Bíblia verdadeira. E ali aquela pessoa ouvindo a mensagem pode encontrar Jesus. Mas no devido tempo aquela pessoa vai sair dali e vai buscar um lugar ideal. E como que a pessoa vai buscar um lugar ideal? Conhecendo a palavra de Deus. Sem conhecer a verdade da palavra de Deus, não há meio. É por isso que eu dizia, para o crescimento de igreja, e antes da pandemia existia muito isso, e agora a busca é isto: como ser igreja em tempo de pandemia, como fazer o crescimento, como alcançar as pessoas, como manter a membresia ativa. E nós sabemos que é exclusivamente pela palavra de Deus que nós vamos ter a orientação. Olha o versículo de número 16. A pregação envolvia um texto da palavra de Deus. Diz aqui o versículo 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O essencial que eu quero destacar aqui é que na pregação ele usou o quê? A palavra de Deus, um texto do profeta Joel. Ele sabia que ali era um cumprimento daquela verdade dita há muito tempo atrás. Nesta pandemia você consegue identificar o que Deus está dizendo para o seu povo e para aquele que não é seu povo?
Eu tenho dito aqui, para mim é uma realidade. Quantas pessoas olham para o livro de Apocalipse, vê a taça das iras e falam, isso não é possível, trombetas, o que é isso? Enquanto cristãos estão acreditando que isso pode acontecer. E agora a gente sai na rua e todo mundo com máscara, né? No início, me lembro que eu saí uma vez, cheguei na porta do mercado, perto de casa, estava sem máscara. Voltei, esqueci. Agora já não acontece isso, sabe por quê? Toda vez que eu saio no portão, eu já vejo alguém andando e está com máscara. E aí quantas vezes cheguei no portão e voltei para buscar minha máscara. Mas eu acredito que Deus está mostrando ainda a sua misericórdia. Ainda que seja um tempo difícil, é um tempo que o homem pode ver, porque pandemia significa que não é só no nosso país, é no mundo. E nós vemos os homens preocupados. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Então vamos aproveitar para alavancar o nosso conhecimento bíblico. Temos aí EBD online, presencial, mas também há tantas plataformas. Eu falei isso, eu compartilhei no grupo de líderes da igreja, bem no meio da pandemia, seminários como o Seminário Batista de Perdizes. A Faculdade Batista do Paraná disponibilizou cursos gratuitos que você tinha que cumprir em 2 meses. Sabe, eram cursos que eles cobram, mas na pandemia, para ser bênção, proporcionaram isso. Falei de congresso, a editora cristã evangélica. Consegui acompanhar a maioria das palestras. Eles iam ter um congresso presencial, não foi possível, abriu, disponibilizou, e quantas coisas envolvendo o momento que nós vivemos da pandemia, que pode ser bênção nos nossos ministérios. E esta semana eu recebi até uma ligação, me compartilhando um link a respeito da cristã evangélica, sobre algumas coisas aí para edificação e para o crescimento. Aqui estava uma igreja reunida em oração, e um fato importante, quando eles foram cheios do Espírito Santo, perceberam que eles não ficaram no mesmo lugar? A ordem de Jesus: fique no mesmo lugar até que do alto sejais revestidos. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles saíram das 4 portas. Uma pergunta importante: será que somos igreja verdadeira? Há pessoas que querem ver a igreja cheia. Não é errado, mas o problema é que as pessoas querem igreja cheia para viver só aqui dentro. Mas o Evangelho é para ser pregado lá fora. A igreja é um local para nós termos comunhão, crescermos, ajudarmos a necessidade do próximo. Mas quando eu me torno um homem cheio do Espírito Santo, eu quero ir lá fora. Até dizia, né, a música popular, o ditado popular diz que o artista vai aonde o povo está. E o cristão, o crente, vai aonde? Aonde o perdido está. Ele vai em busca de almas. E é por isso que eu vejo uma grande diferença nesses últimos dias, em que o amor de muitos está se esfriando. Eles querem ficar dentro da igreja, eles querem ficar enclausurado, eles querem talvez persistir em estar juntos e dizer que maravilha, estamos juntos aqui. Mas peraí, numa igreja de 200 membros, ficar meia dúzia junto, ou 10 ou 20, ser igreja é trazer mais, amém? É perceber aqueles que estão chegando. Quando sou igreja semelhante à igreja de Atos, eu percebo aqueles que se converteram agora, aqueles que estão se aproximando. Então nós precisamos desse conhecimento bíblico que nos é apresentado aí no versículo de número 16. Nós precisamos também, além desse conhecimento bíblico, nós precisamos também de compreender esse evangelho puro e simples. Olha o que diz aqui o versículo de número 21. Versículo 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, chamar uma divindade para si. Me lembrei agora do pastor Domiciano, viu? Porque ele foi meu professor de evangelismo lá alguns anos atrás, né? E ele gostava de explicar, ele tem um coração evangelístico, e ele gostava de pôr essa ênfase. O evangelismo é isso, invocar é chamar uma divindade para si, mas não é qualquer divindade, é o verdadeiro Deus. E uma das coisas que ele dizia é que o verdadeiro evangelista sempre tem um folheto, ele dizia. Seja no carro, seja na bolsa, né? Você sempre está pronto para levar o evangelho àquela pessoa que está perdida. E aqui, para isso, nós precisamos ter um verdadeiro
conhecimento do Evangelho puro e simples e também um verdadeiro conhecimento doutrinário, porque as pessoas estão dizendo: venha para Jesus, mas você não precisa mudar não, venha para Jesus, ame. Quantas vezes na minha vida eu vi alguém dizer: Deus é um só? Sim, e aí eu digo, mas o caminho para Ele é um só também. O problema é que as pessoas dizem: Deus é um só, então qualquer caminho eu posso ir até Ele. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E no versículo de número 32 está escrito aqui: Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas. É o plano completo. Leia a passagem completa e vai ver esta pregação envolvendo a explicação da realidade que esse Jesus é Deus. Que esse Jesus foi crucificado, que Ele morreu, derramou seu sangue, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E é por isso que Ele pode dar uma nova vida. Uma religião não pode dar, um homem não pode dar, um grande líder não pode dar, somente Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, que vive no céu, mas quer viver também no coração. Quantas vidas transformadas, quantas pessoas que eram presas a vícios, a drogas, a jogo e tantas outras coisas, e encontraram a libertação em Cristo Jesus. Certa vez Spurgeon falou o seguinte: Spurgeon disse: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados que Ele tenha lançado fora. Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais Ele restituiu a pureza primitiva, com bêbados a quem Ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como a criança. Sempre tenho ouvido a mesma história: busquei o Senhor e Ele me ouviu, lavou-me no seu sangue e estou mais branco que a neve. E eu conheci, o pastor Josué teve uma experiência de falar de Cristo, um homem bêbado. Ele havia agora já caiu, cortaram devido aos cupins um pé de seringueira lá no Jardim das Oliveiras. Aquele homem ficava bêbado, caía bêbado naquela árvore e os cachorros vinham e urinavam nele. Até que um dia esse homem se converteu e aí formou família. Hoje ele já está com Cristo na glória. Mas que poder é esse? É o poder de um homem? É o poder de um homem que evangelizou? É o poder de um homem que pregou? Ou é o poder de Cristo? Lembra-se de Atos 8, recebereis o poder. E esta palavra poder aponta para o dinamite, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É como Paulo diz em Romanos. Então, ser igreja em tempos de pandemia envolve essa necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, mas também de nós termos uma mensagem verdadeira. O mundo está cansado de mensagem falsa. De manhã, na aula DBD sobre Jó, eu falei aqui sobre os amigos de Jó. E cada um levou uma palavra. Diziam eles que tinham chegado para ajudar Jó. E tinha lá o conselho do mais velho, tinha lá o conselho do jovem, tinha o conselho da filosofia humana, e nenhum conseguiu acalmar o coração de Jó e trazer a paz. Até que quem aparece? O soberano Deus. E o precioso é isso, que Deus ele sempre intervém na vida do salvo. A pessoa perdida ela não tem esse refúgio, mas nós temos. É por isso que a Bíblia diz que não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado além do que podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele dará também um escape. Então creia nisso. Você é um filho de Deus, está enfrentando uma luta, uma dificuldade, um problema, deposite aos pés de Jesus e Ele lhe dará a grande vitória. Porque eu já dizia isso antes da pandemia, eu queria dizer que olha, com Cristo você não vai ter problema. Podemos cantar, com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas diz o que? Passa o temporal, porque significa que o temporal vai vir. Mas quando você realmente confia no Senhor, você sabe que Ele vai intervir no momento certo.
Nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, tendo a plena certeza que Ele tem cuidado de nós. Então, uma igreja com a mensagem verdadeira é exatamente esta igreja que conhece a verdade da palavra de Deus. É uma igreja que de fato ela conhece esse plano de salvação que pode transformar vidas, e se transformou a minha, eu não posso reter só para mim, eu preciso conduzir outros à salvação, porque eu creio que esse Jesus está vivo. Mas terceiro e último lugar, ser igreja em tempo de pandemia envolve ser uma igreja realmente separada para Cristo. Mas como que é isso, pastor? Já não somos separados? É interessante nós olharmos aqui para o versículo 40. Diz aqui, o versículo 40: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Hoje existe uma igreja que parece que não foi salva da geração perversa e quer viver de conformidade com a geração perversa. Quer fazer aquilo que não agrada a Deus. A linguagem já não tem diferença, não é? A Bíblia diz: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que for para edificação. Nós vemos hoje um grupo de pessoas querendo ter as mesmas atitudes. Olhamos para a adolescência, para a juventude e para os adultos também. Se por um lado talvez olhamos para o adulto mais no sentido de ter aquelas mesmas intrigas que acontecem no trabalho, no dia a dia, através da fofoca, e um puxando o tapete do outro, e não trazendo nenhuma palavra que edifica, sendo de fato como os amigos de Jó, né? Empurrando a pessoa mais para o fundo do poço. Nós vemos uma geração também que quer viver conforme o mundo vive, né? Nas festividades, ou seja, quer viver com sexo, drogas e rock and roll. É isso. Não quer obedecer a palavra de Deus, mas a pregação ali está dizendo: salvai-vos da geração perversa. Você tem dúvida que essa geração é perversa? Quanta maldade, quanta malignidade, e está penetrando no arraial dos santos. Cabe a nós fazermos a diferença, cabe a nós repreendermos aquilo que for errado, repreendermos em amor, não é? É bíblico, mas buscar sempre glorificar a Deus através das nossas vidas. Ser igreja separada para Deus é realmente viver para o Senhor. Não significa que você vai se isolar, você vai ter os seus mesmos amigos, você vai conversar com os seus vizinhos. Eu converso com meus vizinhos, a gente chega, cumprimenta, falamos. Como é que eu vou falar de Cristo se eu não tiver aí contato com eles? Mas salvar da geração perversa implica em você não fazer as mesmas coisas, em você mostrar com a sua vida que existe um caminho diferente, que existe um caminho melhor, e esse caminho está em Cristo Jesus, e viver de conformidade com a verdade da palavra do Senhor. Para isso é necessário nós vivermos uma vida de compromisso. Veja o versículo 41. Versículo 41 diz: de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Era um batismo imediato, está vendo? Eu não sei como que foi a sua aula de batismo, né? Algumas igrejas colocam: olha, é 1 ano, outra 6 meses, outra 3. A Bíblia não dá essa fórmula, mas aqui era um período de transição. A igreja estava surgindo, eles só precisavam compreender que Jesus era o verdadeiro Cristo, e eles eram batizados. Obediência à ordenança do Senhor, participar do batismo, participar da ceia. O que mais que o Senhor está pedindo para você como cristão? O que Ele está pedindo para que você faça? O que Ele espera de mim, de você, é sermos compromissados com Ele, termos compromisso, não trocarmos aquilo que é de menos importante por aquilo que é prioritário. Isso começa na nossa casa, não é na igreja, tá bom? É em casa. A sua hora silenciosa envolve o seu crescimento espiritual, é um compromisso seu com Deus. Agora, o compromisso da igreja é uma outra etapa, mas você tem que manter a sua fidelidade. Aquela igreja crescia porque, apesar dos defeitos, nós não vemos ali aquela pessoa dividida, aquela igreja dividida, não é? Diz lá: estavam todos juntos e tinham tudo em comum.
e o comum era pregar esse Cristo, o comum era ser cheio do Espírito Santo. Mas não para por aí não, porque o final desse capítulo ele é bem conhecido. Diz aqui o versículo de número 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Era comunhão no estudo, era comunhão na celebração da ceia, e a comunhão também no alimento. Diz o 43: e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Se nós estivermos mais perto do Senhor, junto com os nossos irmãos perto do Senhor, os irmãos não têm ideia dos milagres que Deus pode operar, né? A gente diz, não, eu creio, Deus é poderoso, Ele pode fazer milagre. Mas você tem ideia real do que Deus pode fazer? Nós ficamos muito amedrontados, que é uma área mais difícil do cristão, né? Até o irmão Geraldo falou na hora da oferta, fica de pé que é mais fácil de pôr a mão no bolso, né? Mas é crer nessa fidelidade, nesse poder de Deus. Eu já compartilhei com os irmãos, nós estávamos numa congregação pequena, 40 pessoas, e começamos a lutar, e chegamos a um valor que seria incompreensível para aquele grupo, naquela situação, onde só tinha um que tinha, pelo que eu me lembro, dois que tinham um cargo melhor. Mas os irmãos viram parte disso. Quando nós deixamos lá, entendemos que o plano era vir para cá, olha, aquele grupo ofertando 10 mil para uma congregação que estava em construção, ofertando para missionários, para vários projetos, e a gente olha para a história, era um povo que fazia, sabe o quê? Vendia feijoada, feijão tropeiro, fazia de tudo, né? Tinha um alvo, um objetivo, tinha tudo em comum, estavam todos juntos, e se nós fizermos isto, nós veremos os milagres do Senhor. Eu vi que naquele período tão difícil, um jovem tentou vender um piano, não conseguiu. O que ele fez? Pastor, olha, eu estou doando o piano para vocês. Nem compramos, não gastamos um centavo. E no final também, esse piano foi doado para uma congregação. E eu falei para ele, olha, você doou, mas agora a gente está mudando o plano. E você doou? Ele falou, não, eu doei, agora não é meu. O que vocês fizerem está bom. Um coração desprendido, era um jovem que na época ainda nem tinha se casado. Então nós precisamos ver os milagres do Senhor, mas só vê o milagre do Senhor aquele que tem compromisso com Cristo, aquele que é perseverante na palavra do Senhor e na caminhada cristã, e nesta jornada cristã. Nós vemos que esta igreja, ela perseverava, e olha o versículo de número 45, é tempo de nós vivermos isto como igreja. 45, e vendiam, vou ler o 44 de novo, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Por que é tempo de nós vivermos isto? Porque é tempo de pandemia. O que tinha mais nesta igreja aqui? Judeu, não é? Sabe o que o judeu faz hoje? O judeu é assim, ele mora aqui, mas lá no outro bairro, lá na Piraporinha, tem um judeu que tem uma padaria. Sabe o que ele faz? Ele passa por todas as padarias aqui, vai comprar lá do judeu, para ajudar o irmão. E nós como igreja, será que fazemos isso? A irmã que diz assim, não vou comprar, porque aquele irmão, ele não pode ir além do que eu estou, né? Ter uma condição melhor do que a minha. Como igreja, nós precisamos pensar nisso. Nesse tempo de pandemia, pensar nos profissionais autônomos aí da igreja, que talvez eu vou poder contribuir com a vida deles, sabe? Deus vai operar um milagre na tua vida, porque você fez uma bênção. Talvez até aquele irmão, ele teve que cobrar um pouquinho a mais, porque ele não tem a mesma condição, né? Você vai lá no irmão Wagner, ele quer a mesma condição lá do Leroy, né? Mas às vezes é uma diferença pequena, você vai abençoar a vida do irmão. Você acha que Deus não vai te abençoar? A igreja de Atos era assim, estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Mas como chegar a esse ponto, se a minha vida não é uma vida cheia do Espírito Santo? Como chegar a esse ponto, se eu não conheço a palavra de Deus e não obedeço a verdade da palavra de Deus? Eu não faço aquilo que Ele pede que eu faça e eu quero ser abençoado? Isso se torna completamente impossível. Eu creio
que se você está ouvindo realmente a palavra de Deus e colocar esses princípios dentro do seu coração, o resultado na tua vida não vai poder ser outro, senão este aqui, versículo 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe por quê? Quando nós andamos de conformidade com o propósito de Deus para a sua igreja, porque Ele é o dono, Ele é o cabeça, Ele manda mais pessoas. Há muitas pessoas perdidas por aí, há muitas pessoas cansadas de igreja, há muitas pessoas com problemas e precisam, na verdade, do quê? De Jesus. O problema é que as pessoas pensam, precisa mais de mim, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar junto. Não precisa de Jesus. Precisa ver essa transformação, precisa ver que somos um povo diferente. Precisamos ser um povo alegre. Ser cheio do Espírito Santo envolve isso. Eu digo, dê sorriso, sabe? Fale uma palavra que edifica. Alguém está com um problema, uma dificuldade, diga, olha, está difícil, mas eu vou orar por você. Eu posso levar o seu nome na reunião de oração. Olha, participa. Eu conversei essa semana com um casal, um homem, né, na verdade. São jovens, são casados, vieram do Rio de Janeiro há pouco tempo, participaram de 2 cultos nossos online. Ele comentou em um deles, e ele falou, não, assim que puder eu vou aí na igreja conhecer, pastor, porque eu estou longe. Lá eu cantava em coral, agora eu estou longe, tentando se adaptar. Está aí, as pessoas estão chegando, as pessoas estão debaixo do nosso nariz. E Deus quer usar a nossa vida, amém? Então faça isso. Nesse tempo de pandemia, permita que o Senhor encha a sua vida com o poder do Espírito Santo. Se você não é salvo, tome a decisão hoje. Se é uma decisão importante e a melhor para a sua vida, o quanto antes, melhor. Então creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você também quer manifestar ser esta igreja, seja uma igreja que conhece a verdade da palavra, mas uma igreja separada dessa geração perversa. Uma igreja que está no mundo, mas não vive como o mundo. Uma igreja que está no mundo, mas está para salgar o mundo, para iluminar aqueles que estão em trevas. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos. Você também acompanhando essa transmissão online, aproveite esse tempo para conversar com o Senhor. Aproveite esse tempo para se aproximar mais dEle. Aproveite esse tempo para colocar em ordem a sua vida com Deus. Talvez você percebeu que precisa melhorar a sua vida devocional. Você precisa se aproximar mais do Senhor, você precisa servir, você precisa ser um cristão que abre a boca para exaltar, para glorificar o nome de Deus. Você descobriu que é tempo de despertar, é tempo de trabalhar, porque pode ser que não tenhamos um novo tempo, pode ser que Cristo volte nesta noite, neste mês, neste ano. Nada melhor do que se apresentar diante do Senhor com mãos cheias, pronto a receber os galardões, pronto para ouvir do grande mestre: aqui está servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. É tempo de compromisso com o Senhor. Deus falou no seu coração, gostaria de orar por você, levante a sua mão, quero orar por você, amém, 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 amém. Há alguém aqui nesta noite que não tem a certeza da salvação, mas você percebeu que Jesus de fato é o único que pode te dar uma nova vida. Você nunca parou para pensar? Ele é o único que venceu a morte e ressuscitou. E Ele pode te dar uma verdadeira vida, porque Ele derramou sangue, não pelo pecado dele, mas pelo seu e pelo meu. E nessa noite você gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Há alguém, enquanto a igreja está em oração, talvez você queira levantar a sua mão e dizer: pastor, ore por mim, eu quero convidar Jesus para ser o meu Senhor e Salvador.
o meu único Senhor. Eu quero viver para Ele, eu quero viver para a glória dEle. E talvez nessa transmissão, você também pode aproveitar esse tempo e dizer: Senhor, eu sou pecador, perdoe os meus pecados, entre no meu coração e me dê uma nova vida. É tempo de salvação. Oremos. Pai, neste momento de oração, eu quero louvar o Teu nome pelo Teu grandioso amor. Enviaste o Teu Filho Jesus, que de maneira voluntária se ofereceu em uma cruz destinada ao pecador, ao condenado, não porque Ele fosse mas porque Ele tomou Ele tomou o nosso lugar, para que pudéssemos ter uma nova vida. Peço, Senhor, se alguém acompanhando esse culto que não tem esta certeza, que hoje possa abrir o coração, permitindo que o Senhor faça morada. Oro também pela vida desses irmãos que levantaram as suas mãos, irmãos que estão orando, irmãos que estão em suas residências, irmãos que estão espalhados, ouvindo a Tua palavra. Puderam compreender que ser igreja em tempos de pandemia é manifestar uma vida cheia do Espírito Santo ao mundo mergulhado na maldade, na perversidade e na angústia, mas mostrar que o Teu Espírito em nós é poderoso para fazer grandes coisas. Pai, molde a nossa vida, faça com que esta igreja possa ser melhor, não para nós, mas para mostrar a esta comunidade onde nós nos encontramos que só Tu és Deus e que só Jesus é Senhor e Salvador. Porque quando nós fazemos isso com alegria, nós podemos louvar com frutos, manifestando frutos de lábios que confessam o Teu nome. Pai, abençoa o Teu povo, nos dê uma semana de vitória e de paz. Abençoe a cada família aqui representada e que o Teu nome, acima de tudo, seja exaltado através de nossas vidas. Ainda que tenhamos problemas a resolver, confiamos no Teu nome, mas queremos em primeiro lugar exaltá-lo hoje e sempre. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos encerrando este culto. Uma bênção tê-los conosco aqui. Como eu dizia domingo passado, passei vários domingos com a equipe aqui de transmissão e olhando o banco vazio, né? Que tristeza, né? Mas hoje está um pouquinho mais cheio, né? Mas é uma alegria ainda. Confesso que eu aprendi a olhar aqui de vez em quando e ver os irmãos dizendo amém, que bênção, aleluia e tal. Então nós vemos que realmente estamos unidos no mesmo Espírito e na mesma fé, amém? Porque os irmãos estão lá no lar, estão em casa, talvez até no trabalho, estão acompanhando, mas unidos no mesmo Espírito. Isso era a igreja de Atos. Isso é a igreja que Deus espera ainda hoje, amém? Assentados mesmos, vamos recitar a nossa divisa e com oração silenciosa encerraremos o culto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe, estamos encerrados.